Nós já percorremos boa parte da nossa trilha. Falamos sobre a importância da presença, que está relacionada ao poder que tem o vendedor nesse processo e como que a gente se organiza no nosso ambiente de home office para conseguir priorizar os nossos clientes e ter uma atuação efetiva junto à nossa carteira, ao nosso território. A gente falou também sobre técnicas de vendas e sobre os passos primordiais para que a gente consiga construir uma venda de valor e discutimos no último vídeo aspectos relacionados à comunicação, que é a cereja e o recheio do bolo. Agora, eu quero falar com você, que precisa sair desse processo ainda mais forte. Então, assim, dedica uns minutos a pensar em tudo que você viveu nesse processo e, principalmente, quais foram os principais aprendizados. Eu acredito fortemente, tá, que o desenvolvimento pessoal, ele precede o desenvolvimento profissional. Ou seja, antes de ser um excelente supervisor, antes de ser um excelente representante, antes de ser um excelente gerente regional de vendas ou gerente de vendas, você precisa ser um excelente ser humano. Então assim, gente, não é papo fluff não, porque isso nem combina comigo, mas é algo extremamente essencial para o seu dia a dia. O quanto você tem investido no seu processo de aprendizagem, o quanto você tem lidado com as suas emoções. Recentemente eu ouvi uma coisa fantástica sobre inteligência emocional. Inteligência emocional não tem a ver com racionalizar as emoções. Até quem diz que está tudo bem, provavelmente está fingindo. O grande desafio é como é que a gente evolui em relação às nossas conexões emocionais. Ou seja, o que a gente faz com aquilo que a vida faz da gente. Qual o significado que a gente dá a cada uma das experiências que a gente vivencia. Então, o primeiro passo é entender quais são os seus objetivos e metas profissionais, quais são os seus objetivos e metas pessoais. Porque a meta de vendas só vai conseguir ser alcançada quando ela estiver coexistindo com as metas da vida. Então precisa fazer sentido para você. Então foca no seu desenvolvimento, olha para os seus objetivos, entende aonde você está e reconhece quais são as caixinhas que eu preciso preencher para conseguir fazer esse caminho. E aí você precisa contar com tudo que há de disponível hoje no Grupo Santa Cruz e na Panfarma para o seu desenvolvimento. Todos os cursos online, todos os cursos presenciais, todos os eventos dos quais vocês são convidados a participar, porque isso sim vai dar para vocês o fôlego necessário para que a gente não só submerja, mas que a gente consiga respirar sem ser de forma ofegante. O que eu quero dizer com isso? Você só vai conseguir explorar o verdadeiro potencial da sua carteira de clientes a partir do momento em que você reconhecer o seu próprio potencial. Então eu estou falando de desenvolvimento de pessoas e também de desenvolvimento de negócios. Então olhando para o lado pragmático da coisa, se você quer ser um parceiro estratégico, se você quer se posicionar junto ao seu cliente de uma forma diferenciada, você vai precisar, além de tudo isso, focar em como se tornar uma pessoa melhor. Isso significa olhar para o cliente com um olhar mais humanizado. Muito antes de tentar fazer uma venda, é importante que a gente se preocupe com o processo de compra. Muito antes de focar somente no sell-in, é importante que a gente tenha esse olhar também para o sell-out. O mercado onde nós atuamos, o varejo farmacêutico, ele ainda é um mercado rico, ele é um mercado em constante crescimento. Mas a gente percebeu, inclusive nesse momento, que a gente não está imune às possíveis crises e desafios. Então, muito mais do que esperar uma situação de risco para que a gente mude, é importante que a gente promova mudanças no momento em que a gente está na crista da onda. Então, ter esse olhar para o potencial dos seus clientes, para o quanto você pode ajudar os seus clientes, é muito importante. Uma dica que eu queria dar para vocês nesse momento, eu já falei algumas vezes sobre isso, essa é a hora de você gerar valor e não de somente extrair valor. O quanto você hoje está preocupado com o desenvolvimento do negócio do seu cliente. O quanto você compartilha com eles pesquisas, informações relevantes do segmento de mercado, benchmark de outras empresas, para que ele cresça enquanto empresário, enquanto empreendedor. Então, seja numa grande conta, seja num pequeno varejo, todo mundo nesse momento está precisando de ajuda, porque ninguém sabe como lidar exatamente com essa situação. O que a gente sabe é que a gente vai ter que se recuperar muito rápido desse momento. Por isso que é muito importante que a gente tenha esse olhar para o giro dos nossos produtos, para a exposição dos nossos produtos, para a precificação dos nossos produtos. A gente precisa ajudar o nosso cliente, que é o varejista, a ter uma política comercial que atraia mais clientes. Informar eles sobre a importância do CRM, informar eles sobre a importância do marketing,
informar ele sobre questões que estão pairando no mercado. Muitas vezes, principalmente numa farmácia independente, aquele empresário passa o dia inteiro focado no seu negócio e não tem esse olhar amplo que vocês que estão na rua lidando com vários clientes também têm. Então é legal que você também seja um curador dessas informações, ou seja, que você seja alguém capaz de filtrar o que existe por aí e que vai fazer a diferença para o negócio daquele cliente. Porque a partir deste momento, você se posiciona como alguém que está interessado não somente em tirar valor dele, mas principalmente em gerar valor para ele. E isso tem muito a ver com mindset. Porque pensa, na hora que você vende um produto para o seu cliente, ele está preocupado com o desembolso dele, com quanto que ele vai gastar para adquirir aquele produto. Sendo que ele, como responsável por transacionar, como um varejista que compra e revende, ele, na verdade, ele ganha dinheiro com cada produto que ele compra de você. Ou seja, você deveria conseguir fazer com que seu cliente saísse de uma mentalidade de desembolso, ou seja, do quanto que ele vai gastar, do quanto que ele vai pagar naquela fatura, para uma mentalidade de embolso, que é o quanto que ele vai ganhar a partir do momento em que aquele produto for comprado, que aquele produto girar. E para isso, se preocupar com questões como treinamento dos balconistas, relacionamento com os farmacêuticos, exposição do produto, materiais de comunicação no ponto de venda, as próprias campanhas de incentivo que são feitas pela indústria é fundamental. Isso significa que, se você quer que o varejista mude a sua mentalidade de uma mentalidade de desembolso para uma mentalidade de embolso, você, da área de vendas, vai precisar mudar a sua mentalidade de uma mentalidade focada somente em sell-in para uma mentalidade focada também em sell-out. Por quê? Porque a partir do momento em que o produto gira, em que o produto sai e que o seu cliente cresce, você consegue fazer mais vendas, tanto em relação à introdução de novos itens, quanto numa venda de um volume maior de alguns itens. Mas essa é uma decisão que cabe a você, que tem sim uma certa autonomia em como lidar com cada um desses clientes. Então a gente pode fazer um esforço gigantesco horizontal ou a gente pode conseguir verticalizar as nossas relações. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ampliar a nossa penetração nos clientes, ampliar o mix positivado em cada um deles, ao invés de ter uma preocupação única, de garantir que todos os nossos clientes comprem pelo menos uma caixinha. Esse é o momento que exige uma transformação, não só digital, mas principalmente das relações que a gente vivencia. Mas qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer evolução, ela só vai ser possível quando a gente primeiro mudar aqui dentro, Aqui dentro e não somente focar aqui no nosso bolso. Então, de novo, a ideia não é ser fluff, a ideia não é ser Carolzinha, paz e amor, mas é mostrar para vocês e reforçar, o poder que vocês têm nesse processo todo. Eu adoro uma frase do Arthur Hadley Motley que diz o seguinte: nada acontece até que uma venda seja feita. Não adianta Santa Cruz e a Panfarma fazerem as melhores compras, negociarem com os fornecedores, disponibilizarem uma série de serviços e a gente não conseguir transformar tudo isso em valor para o nosso cliente. A gente não pode ser visto pelo nosso cliente como uma commodity. E para que a gente consiga sair dessa briga de preço, sair dessa briga de espaço, a gente precisa entrar numa briga, de share of, de market, não é market share, mas é market heart, ou seja, o quanto eu consigo ocupar do coração daquele cliente. E quando eu falo em coração, eu estou falando em lembrança. O quanto ele te enxerga como alguém diferente, como alguém disposto a contribuir com ele. Então eu queria finalizar esse nosso momento aqui, reforçando esses aspectos, Tudo se conversa. Então, você precisa, de fato, organizar a sua vida dentro de casa, organizar o seu home office, estar preparado para o momento da venda, intensificar esse processo, utilizar as ferramentas que a companhia tem à sua disposição, como, por exemplo, o Salesforce, para poder criar uma segmentação e definir a sua rotina. Mas não adianta você ter todo esse planejamento se o momento da execução for falho. E para executar de forma bem feita, você precisa utilizar a técnica de vendas, se preparando antes de cada contato,
ou de cada visita, quando a gente voltar à normalidade, abordando o seu cliente de forma relevante, garantindo um rapport, levando para ele algo que diferencie você do seu concorrente, evoluindo por meio de um diálogo consultivo capaz de fazer com que você identifique as necessidades do seu cliente, apresentando soluções e ofertas conectadas àquilo que faz sentido para o seu cliente em cada momento do seu processo de relacionamento com ele, negociando contrapartidas e vendendo muito mais valor do que brigando por preço e fechando, evidenciando todos os seus serviços prestados, né? Reforçando e revisando toda aquela compra para evitar qualquer tipo de devolução ou estresse no pós-venda, porque isso gera um ciclo virtuoso que faz com que uma venda puxe a outra e que a gente de fato se posicione como um parceiro estratégico do nosso cliente. E para isso, a gente precisa saber usar muito bem a nossa comunicação, caprichando em aspectos da escrita, né, utilizando a nossa voz e tentando garantir o máximo de presença, seja através da foto que ilustra o nosso WhatsApp, seja do contato que a gente tem até nas redes sociais, seja maximizando essa relação através de ferramentas online como o Teams, né, e garantindo de fato, né, que aquilo que está do lado de fora está interferindo no lado de dentro e a gente está conseguindo dar o nosso melhor para maximizar, mais uma vez, a nossa presença, mesmo no ambiente digital. E tudo isso que eu falei pode ser muito bacana, podem ser dicas muito pragmáticas, mas de nada vai adiantar se você não tiver o que eu chamo de 4Ds, né? O primeiro é desejo, é vontade de fazer as coisas de forma diferente. O segundo é decisão, porque vontade sem coragem não leva a ação. Então você tem que decidir fazer as coisas de forma diferente. A terceira é disposição, porque qualquer mudança, ela gera algum tipo de incômodo. Então a gente precisa estar disposto a se reinventar, a testar coisas novas e saber que vão vir coisas talvez inesperadas do lado de lá. E o quarto D é disciplina, porque começar é uma coisa, continuar é outra bem diferente. Então, assim, todo mundo objetiva pelo sucesso, sendo que sucesso para um é diferente de sucesso para outro. Então, se você está muito cansado, talvez esteja faltando para você alguma competência. Então, busque internamente recursos, conversa com os seus líderes, né? Busca na internet informações, ou seja, foca no seu autodesenvolvimento. Se por algum motivo você está se sentindo confuso, talvez você não tenha claro quais são os seus objetivos e qual que é o seu papel nesse momento. Agora, se você está se sentindo frustrado, talvez você não esteja fazendo a melhor utilização dos seus recursos. E por fim, se você estiver sentindo que está toda hora começando uma coisa, mas que não está conseguindo acabar, talvez esteja faltando para você uma estratégia. Então, é importante que seja você um representante, seja você um supervisor, seja você um gestor de vendas ou um gerente regional de vendas, né, que você de fato esteja preparado para esse novo momento e agarre essa oportunidade como uma maneira de revisar a vida e sair desse processo ainda mais forte. Ao longo da nossa trilha sobre vendas digitais, foram apresentados uma série de conteúdos. Falamos sobre o desafio de se fazer presente mesmo quando estamos distantes fisicamente. Falamos sobre uma técnica de vendas aderente às necessidades desse contexto. Demos dicas para otimizar a comunicação, utilizando a tecnologia a nosso favor, mas também cuidando de detalhes que reforçam a nossa presença. E falamos também sobre a importância de investirmos no nosso desenvolvimento pessoal e profissional para conquistar o nosso potencial e, consequentemente, o potencial dos nossos clientes. Para fazer a diferença, a gente de fato vai ter que atuar de forma diferente. E não só nesse contexto, mas a partir de agora e para sempre. Para mim foi um prazer estar com vocês. O que eu posso desejar nesse momento é se cuidem e boas vendas!